Nós estamos acompanhando o caso da Agespisa. A Agespisa presta um serviço aqui no estado do Piauí e, por conta de uma parceria, a partir de agora, outra empresa privada vai fazer este serviço. E aí existe uma expectativa de que haja uma melhoria na qualidade desse serviço a partir desta mudança de controle do serviço de abastecimento de águas e esgotos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a Viviane Moura, que é superintendente de parcerias e concessões do governo do estado, que fala para a gente agora como é que está essa situação e até quando nós vamos continuar com o serviço da Agespisa e quando passaremos a ter este novo serviço sendo prestado aqui no nosso estado. Muito boa tarde. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Bom, nós estamos ainda na etapa na fase de licitação relativa à análise de recursos apresentados pelas empresas. Ontem terminou o prazo de apresentação dos recursos com relação às notas finais. Hoje a gente começa o prazo de contrarrazões, as empresas têm 5 dias para contrarrazoar e esperamos concluir esse processo de avaliação e finalização das notas finais até o próximo dia 13 de dezembro e, na sequência, marcar a data da habilitação, né, da vencedora. A gente tem um processo pautado em fases, são atos. É um processo licitatório com base na lei de concessões, não é na lei 8666, é na lei de concessões. Existem ritos que a gente tem que obedecer, até para o bem do processo, para que ele corra de forma regular. E assim, com a nota final divulgada, a gente tem a primeira classificada, né, apta a passar para a etapa seguinte, que é a de habilitação, que foi a EGEA. E nós, inclusive, falamos aqui no dia que a empresa já tinha sido escolhida. Agora, esperava-se que nos próximos dias, já nesses dias, eles começassem a ir fazendo lentamente a operação desse sistema. Sim, aí assim, esse processo licitatório, ele não encerra na nota final, porque tem a etapa de recurso. Então, a Água do Brasil recorreu da pontuação da EGEA e a EGEA recorreu da pontuação da Água do Brasil. E agora a gente vai analisar os dois recursos, chega à finalização e vamos para a etapa de habilitação. O que é que acontece agora? A gente tem uma determinação do TCE, a gente pode chegar até o momento dessa habilitação, receber, avaliar esses documentos, porém a gente não pode adjudicar. Então, a gente não tem mais a previsão de quando é que vai ser assinado esse contrato. A adjudicação seria declarar formalmente que a partir daquele instante a empresa vencedora passa a ser a detentora desse direito. Exatamente, ela adquire o direito de ser contratada. Quando a gente mostrou aqui, superintendente, a questão da escolha lá das 3 empresas, até questionaram que quando houve a divulgação da EGEA, que outra empresa teria oferecido um valor de outorga maior, só que existem outros critérios, não só a questão financeira, né? Exatamente. Inclusive, assim, a gente tem procurado deixar isso muito claro. O valor de outorga seria o quê? Seria o valor de outorga é o direito um direito de uso dos bens da infraestrutura já entregue, já à disposição para a prestação do serviço. É como se a empresa... Tem estação de tratamento, isso, tem a empresa está arrendando, alugando, né, o direito de uso dessa estrutura que já existe. Para você ter uma ideia, o mínimo apresentado pelo Estado era 86 milhões. A gente conseguiu, a oferta da EGEA foi de 160 milhões, da Água do Brasil 180, do consórcio Poti 120. Porém, esse não era o objetivo maior do Estado. O objetivo maior do Estado era encontrar, na verdade, uma combinação de critérios que a gente pudesse escolher. Não só a empresa que apresentasse um valor de outorga adequado, mas principalmente que apresentasse documentos que demonstrasse a capacidade de prestar um bom serviço para a população. Então, o critério que prepondera nessa licitação é o técnico. De que maneira essa intervenção do Tribunal de Contas do Estado, essa sugestão apresentada a vocês, pode atrapalhar ou demorar nesse procedimento? Bom, assim, a gente até compreende, né, a cautela, o zelo do Tribunal de Contas em avaliar esse processo concomitantemente com a condução da licitação, da comissão de licitação, principalmente nessa etapa de finalização. A única coisa que nos preocupa, por parte do Estado, é o prazo que o tribunal vai ter, né, e assim, para avaliar todo esse processo. É um processo de mais de 7 mil laudas, é um processo bem complexo. E, assim, fica o risco da gente concluir o processo, né, e não poder assinar o contrato até que o tribunal
possa dar essa posição. avalie e se pronuncie. A situação dos servidores da Gespisa, como fica com essa concessão feita? Bom, assim, a questão da Gespisa é um ponto de pauta, inclusive, que o governo vai começar a tratar a partir de agora de maior esclarecimento, até para a população entender. Durante todos esses 2 anos que a gente vem trabalhando esse processo da subconcessão, especialmente na parte de licitação, o sindicato ele foi convidado e participou de diversas reuniões com o governador, no sentido de que fossem estabelecidas alguns parâmetros com relação à situação dos empregados da Gespisa. E houve um compromisso do governador, existe ainda esse compromisso por parte do governo do estado, de que os empregados da Gespisa não vão ter nenhum tipo de prejuízo com relação aos direitos trabalhistas, direitos adquiridos. Eles vão permanecer trabalhando no sistema, seja para o interior ou para fiscalizar esse novo contrato, até porque a função do Estado com relação à prestação de serviço de saneamento básico em Teresina, ela só vai mudar de posição. Ele vai deixar de ser o prestador de serviço e vai passar a ser o fiscalizador. Então, não existe nenhuma perspectiva de prejuízo. Superintendente, desde que a gente começou a tratar sobre esse assunto, a gente percebe que o telespectador tem algumas preocupações em relação a isso. O usuário da Gespisa hoje, todos nós. Principalmente, primeiro, a questão da tarifa. Com a concessão, vai mudar muito o valor da tarifa? Os contratos prevêem isso, né? E segundo, a maior preocupação, porque a gente recebe muita reclamação aqui de falta d'água, o que vai mudar em relação a essa situação? Com a concessão, nós vamos ter água em casa com frequência? Muda isso também? Bom, Eli, um dos pontos, inclusive, da licitação é exatamente de cumprimento de metas. No plano de negócio, plano de investimento, cronograma de investimento, as empresas têm que apresentar uma previsão mínima de investimento na capital por ano, né, e o retorno desse investimento em serviço. O contrato é muito claro. O contrato ele tem indicadores de desempenho, metas. A concessionária, se não cumprir os indicadores estabelecidos, as metas estabelecidas, principalmente com relação à regularidade no fornecimento, que é a habitualidade, ou seja, a água chegar na casa do usuário todo dia, é passível de punição e até de perda do contrato. Com relação a reajuste de tarifa, a regra prevista no contrato é a mesma estabelecida hoje. Existe uma fórmula que a Gespisa aplica, encaminha para a agência reguladora do município e a agência reguladora do município autoriza ou não o reajuste da forma apresentada. A regra vai continuar sendo a mesma. A concessionária vai trabalhar para fornecer a água, mas o governo do estado vai continuar fiscalizando se vai cumprir essas metas ou não. Exatamente. Tá certo. Eu queria agradecer a você, Viane Moura, superintendente de parcerias e concessões do governo do estado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado pelos esclarecimentos também.